Bitcoin hoje tenta romper os 24.500, chega até 25 mil dólares, mas não consegue. A gente vai ver melhor o que está rolando e o que a gente pode esperar depois dessa tentativa falha de rompimento, pelo menos até agora, tá? E desculpa aí o cenário, eu tô numa viagem improvisada aqui, tô sem equipamento, então... Mas tipo assim, vai dar pra gente entender tudinho, não esquenta. É o seguinte, o que a gente tá tendo de mais preocupante agora é simplesmente o fato do Bitcoin não ter conseguido com sucesso romper os 24 mil dólares. A gente tá nessa briga aqui já faz algum tempo, essa é praticamente a quarta vez que o mercado está tentando romper essa resistência aqui de cima. E o que está acontecendo? Bom, nada por enquanto. E o que isso pode estar demonstrando para a gente? Duas coisas, tá? Que a gente já vem conversando há algum tempo. Primeiro de tudo é a tentativa do mercado de não deixar o mercado cair de forma alguma. Isso mostra para a gente que a força compradora ela está mantendo qualquer nível do mercado. Então o mercado tenta derrubar, a força compradora está ali para manter o preço no atual preço. Enquanto isso, o preço Bitcoin é no atual preço, você entendeu? É o seguinte, a gente tem também o lado vendedor da história também, que não está deixando o Bitcoin passar dos 24 mil dólares. Isso aqui mostra pra gente que a gente está tendo uma guerra que, sério, na minha opinião, tá já durando muito tempo, já tá na hora desse negócio romper para algum lado. E qual lado que eu tô falando? Ou desse lado aqui, dessa linha de tendência, ou dessa resistência que você tá vendo aqui. Então a gente tá praticamente com o padrão, como eu falei com vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, @DougTadeu, tô mostrando tudo para vocês que tá tanto na minha viagem quanto no mercado. Então informação para você não falta lá, tá? O que a gente tá tendo? A gente tá tendo agora um padrão de alta e um padrão de baixa. Que padrão de alta seria esse? Seria esse que você está enxergando. Isso aqui é um triângulo ascendente. Então ele tende a fazer isso aqui e romper para cima. O que está acontecendo é que você está vendo um triângulo ascendente praticamente 100% construído. Isso aqui a gente está levando o padrão no limite do desenho dele. Cara, isso é muito anormal acontecer. Para você ter ideia, mais ou menos nas 70% do desenho aqui o mercado já tende a definir alguma direção, tanto para cima quanto para baixo. O que a gente está vendo agora é uma coisa totalmente nova, tá? Da mesma forma, a gente tem outra coisa, outro lado da moeda acontecendo também. A gente tem uma cunha simplesmente ascendente que entrega a queda para a gente. Perdão. E o que significa? Significa que a gente vai fazendo essa cunha aqui até chegar um momento que o mercado não vai aguentar a pressão e as forças, tanto compradora e vendedora, elas vão ficar se pressionando. Por isso que a gente chama de cunha. E depois isso aqui rompe para baixo, ou deveria, tá? Então a gente tem dois padrões que fica a dúvida. Qual que a gente está desenhando e qual que vai completar. E o pior de tudo é que realmente ele não está conseguindo definir de forma alguma. O que ajuda a gente a definir tudo que está rolando é o índice de força relativa. E para nossa surpresa, o índice de força relativa também está entregando um padrão. Só que esse padrão, como a gente conversou, ele é um padrão de o quê? Cara, de alta, tá? Então a gente tem as forças do mercado entregando um padrão de alta, enquanto o mercado aqui está entregando um de alta e um de queda. A gente vai seguir o quê? É ideal a gente seguir o índice de força relativa. Então, olhando isso aqui, esses dois desenhos que a gente está vendo, isso mostra que o mercado está seguindo uma linha compradora, uma linha de rompimento. Ou seja, a gente tem uma chance, uma probabilidade com todo o contexto de romper para cima. E hoje, o que acabou me alegrando de certa forma de ver aqui no mercado é o S&P 500, que está brigando numa resistência importante. Que resistência importante é essa? Cara, depois a gente passou dos 4 mil dólares, 4 mil pontos no S&P 500, a gente está praticamente vindo aqui com força total aqui para cima nessa próxima resistência. Ou seja, a gente está com uma resistência no S&P 500, no mercado tradicional e no Bitcoin. Se o S&P 500 tiver força necessária para romper isso aqui para cima, a gente pode ter um rompimento do Bitcoin acontecendo. E simplesmente o fato do S&P 500 finalizar a semana passada com um candle de alta, iniciar hoje, tá? E já finalizar praticamente, fechou o mercado com um sinal de alta também, isso pode ser um ótimo indício que essa semana pode ser ótima para os mercados. Então o mercado ele está de certa forma sobrecomprado, a gente precisa admitir, o S&P 500 já entrou em sobrecompra aqui, o que dá um pouquinho de receio, mas ao mesmo tempo a força compradora não está deixando, não está permitindo o mercado cair de forma alguma. Outro dado que a gente precisa também, a gente não pode ignorar, mas de forma alguma, vai ser simplesmente a força que o mercado está tendo de rejeitar qualquer tipo de rompimento. Então você vai perceber aqui que qualquer hora que a gente faz uma tentativa aqui, o mercado já rejeita aqui de uma forma instantânea. Isso aqui pra gente é um pouco preocupante, porque você vai ver que o mercado ele chega numa resistência, o mercado já precifica ali e já faz uma forte venda. Ou seja, não é hora de romper isso aqui ainda. Isso de certa forma é preocupante, mas o contexto todo, S&P 500 subindo, o Bitcoin
tentando cada vez mais romper os 24.500, isso pode ser um ótimo indício para a gente que o mercado pode demorar um pouquinho, pode, mas ele pode romper isso aqui. De qualquer forma, eu já avisei para vocês do seguinte cenário: a gente tem um mercado altista nesse momento, não penso da forma errada isso aqui, tá? E a gente tem o seguinte: o mercado está tendendo a alta, mas da mesma forma a gente tem alvos. Isso tudo que a gente está enxergando no mercado é simplesmente um pullback. Se você não está entendendo o que está rolando nesse contexto gráfico, a gente está vindo de uma queda muito forte, o mercado precisa de uma alta no meio dessa queda muito forte e a gente tem alguns alvos. E olha só, tá? Se a gente aplicar Fibonacci aqui nesse nível, você vai perceber que o nosso primeiro alvo ali dessa retração vai ser os 20.900, essa linha aqui que agora é uma resistência. A gente chegando nos 26 mil dólares, a gente vai chegar no nosso primeiro alvo do pullback. O que isso significa? Assim que ele bate ali, já tem permissão para cair novamente. Então ele bate ali, a gente já pensa teoricamente, o mercado já atraiu força compradora suficiente para transformar em vendedora e fazer um dump no mercado, empurrando o preço mais para baixo. Então para o pessoal que está esperando 17 mil, 18 mil novamente, esse fundo que a gente viu aqui embaixo, antes disso, você precisa entender que a gente precisa de uma entrada de força compradora para fazer esse dump. E esse dump vai ser possível, na minha opinião, graficamente falando, assim que ele bater os 26 mil dólares. Ou também, outro nível importante que o pullback pode se estender será os de 30 mil dólares, tá? Eu não consigo acreditar que o mercado vai conseguir passar dos 30 mil dólares com muita facilidade, visto que é uma resistência gigante, muito forte pra gente, assim como já foi um suporte, agora é uma resistência muito importante. Então, no pior dos casos, 26 mil dólares e no melhor dos casos os 30 mil dólares. São duas resistências importantes que você pode ter como referência para fazer alguma venda parcial de acordo com sua estratégia, tá? E ou seja, a gente tem um range importante aí para considerar e olha só, a gente está praticamente tentando de toda forma chegar nos 26 mil dólares. Hoje a gente conseguiu chegar nos 25.100, o que torna tudo muito próximo. A gente chegou ali nos 26 quase, mas a gente não conseguiu romper e o mercado já devolveu. Então a gente pode ainda ter uma tentativa de rompimento nova, conseguir com sucesso, bater nos 26 mil dólares, bater em qualquer região nesse meio desse range, a gente falou, 26, 30 mil dólares e depois rejeitar e ter uma queda, uma correçãozinha que o S&P 500 precisa e que o Bitcoin pode precisar também conforme ele vai subindo e entrando em sobrecompra. Então eu acredito que a gente pode ter um rompimento consistente, uma alta, para chegar no nível ali de 26 a 30 mil dólares e dali ele fazer um dumpzinho, uma correção muito saudável para a gente e no pior dos casos você precisa levar como consideração os 22 mil dólares como um suporte importantíssimo para o preço. Você não vai querer, em hipótese alguma, que a gente perca os 22 mil dólares, que é a nossa principal referência nesse momento. Perder os 22, cara, você pode dar tchau para tudo que a gente construiu nessas semanas que a gente teve aí, essas semanas de alta. Então, esse vai ser o seu ponto de atenção máximo. E outra coisa que você não pode deixar de perceber é que o período de capitulação do mercado, aquela venda completamente desesperadora, aquela queda absurda que precifica geralmente fundos do mercado, ela já aconteceu graficamente falando, estatisticamente falando, ela já aconteceu, o que deixa tudo mais tranquilo pra gente, com uma expectativa mais positiva. Então a gente pode encarar essa alta como um cenário extremamente positivo e, bom, correções vão acontecer, ondas de alta e baixa vão acontecer no mercado, não necessariamente uma de baixa significa que o mercado vai derreter de novo, e sim apenas uma onda para subir, e é sempre importante eu lembrar vocês disso, e também tá, de você deixar o like se você não deixou até agora, se você não se inscreveu nesse canal, com tanta informação que eu tô te passando, é o mínimo que você pode fazer, tá, com tanta informação valiosa que eu tô te passando, e que coloca dinheiro no seu bolso, tá, no mais, muito obrigado pela companhia, boa noite para você, uma excelente semana, e no mais, tamo junto amanhã para mais análises, tá, é nóis!